Uma ligação no meio da noite não é um bom presságio. Lúcia aprendeu isso quando seu marido ainda era vivo. Muitas vezes, à noite, eles ligavam para ele e o chamavam para trabalhar. A noite está linda, hora de assassinatos e roubos. E ele trabalhava como agente. Ele faleceu quando seu filho tinha 6 anos. E agora Danilo tem 28. O nome do filho apareceu na tela do celular. Meu coração começou a bater ansiosamente. O sono desapareceu como por mágica. Sim, filho. Lúcia respondeu com a voz rouca de sono. Mãe, desculpe por ter acordado você. A voz de Danilo parecia animada. Liza está tendo outro ataque? Lúcia perguntou preocupada. Sim, estamos no hospital. Decidi vender meu apartamento e meu carro. Não há outras opções. Posso ficar com você? Sim, claro, mas como? Somos 4 em um apartamento de um cômodo. Espere, não se empolgue. Precisamos pesar tudo. E quanto aos fundos? Não há tempo. É por isso que estou ligando. Para você. O ataque foi tanto que pensei que o médico tivesse dito que em 1 semana seria tarde demais para fazer a operação. Espere, filho. Tenho outra sugestão. Vamos vender meu apartamento. Fica no centro e vai custar o mesmo que o seu apartamento de 2 quartos, se não mais. Lúcia expressou rapidamente, mas confusa, o pensamento que acabara de lhe ocorrer. Silêncio ao telefone. Olá, Dan. Você está aí? Mãe. Natália e eu concordamos. Então você irá morar conosco. Assim ficará realmente melhor. Você consegue lidar com isso. Só precisa vender rápido. Vou tentar, prometeu Lúcia. Não senti mais vontade de dormir. E eu não consigo dormir. A única neta está sofrendo. Precisamos pensar em tudo e ponderar. Lúcia se levantou, vestiu o hobby e foi colocar a chaleira no fogo. Depois de se formar no instituto, Danilo conseguiu um bom emprego. Lúcia estava orgulhosa de seu filho inteligente e bonito, mas as meninas não se incomodaram com a briga. Só não tenha pressa em se casar. Levante-se, Lúcia o advertiu. Mas quem escuta a mamãe? Danilo se apaixonou. Ficou distraído, pensativo, desaparecia em algum lugar à noite e às vezes nem voltava para casa. Quando você vai me apresentar a uma garota? Lúcia perguntou uma vez. 3 dias depois, o filho trouxe Natália para casa. Magra. Sob a pele clara e transparente do rostinho, as veias ficavam azuis, mas os enormes olhos cinzentos olhavam com ousadia. Lúcia engasgou ao notar a barriga saliente no dia do casamento, e todos se sentaram juntos em casa com um bolo e uma garrafa de vinho seco. Esse é o casamento todo. Quando Danilo estava no trabalho, Natália quase nunca saía da sala. Lúcia, certa vez, pediu que ela a ajudasse a fazer bolinhos. Queria, por assim dizer, nos conhecer melhor e melhorar as relações. Natália foi até a cozinha e olhou com seus olhos enormes para a massa aberta na mesa. Na cozinha você, a anfitriã, e entrou na sala do prédio deles. Não foi possível melhorar as relações. Natália só ia à cozinha para comer, nem lavava a louça. Lúcia expressou isso ao filho. Mãe, não a incomode. Ela é tímida, está grávida. E, além disso, Danilo defendeu a esposa. Lúcia não gostava de Natália, e ela mesma não estava satisfeita com o papel de serva do filho e da esposa dele. Não é difícil para ela cozinhar, fazer compras e limpar, o que é algo para fazer na aposentadoria. Mas o filho tem sua própria família, e a esposa deve ser a dona de casa, e a criança aparecerá. Ela decidiu que não seria capaz de viver com os jovens e não interferir na vida deles. Ele trocou seu apartamento de 3 cômodos, que herdou dos pais, por 2. Ela se mudou para um apartamento de 1 cômodo, e seu filho e sua esposa se mudaram para um apartamento de 2 cômodos em um prédio novo nos arredores. Deixe-os viver como quiserem. 1 semana após a mudança, Natália deu à luz uma menina fraca, e aos 4 anos, Liza foi diagnosticada com uma doença cardíaca complexa. Os médicos aconselharam que ela fizesse uma cirurgia em São Paulo. Lá é mais rápido, embora seja mais caro. Fundações de caridade recorreram a ele, mas Liza estava piorando cada vez mais.
e os ataques se tornaram mais frequentes e mais graves. Não há mais tempo para arrecadar dinheiro. Lúcia mal podia esperar até de manhã para começar a atuar. Ligou e marcou consultas com corretores imobiliários. Tudo começou a girar e rodopiar em um ritmo frenético. Lúcia vendeu o apartamento rapidamente, com parte dos móveis. Doou o restante e vendeu-o quase por nada para amigos e conhecidos. 3 dias depois, entreguei um saco grosso de dinheiro ao meu filho. Lúcia não queria envergonhar o filho e a nora. Natália é a dona do seu apartamento. Lúcia não está acostumada a ficar pacientemente em silêncio e se conter. Ela não será capaz. Ela não tem esse tipo de caráter. Ela ligou para sua amiga da escola, Marília, e pediu para ficar com ela. Eu ficaria feliz, sabia? Mas somente minha vida pessoal começou a melhorar. Roger foi morar comigo. Meu amigo disse que a culpa foi dele. Ok, não se preocupe. Pense. Em alguma coisa, respondeu Lúcia, e queria desligar quando Marília gritou no telefone. Espere, tenho uma casa na vila. Eu queria vendê-la, mas nunca tive tempo. Ela não é um perdedor completo, claro, mas é suportável. O fogão está ali, o aquecedor de água está perto. 15 minutos de ônibus da cidade. Venha pegar as chaves. Quando o táxi parou em frente a uma cerca quebrada e uma casa escurecida, Lúcia pensou que estava no endereço errado. Como você consegue viver aqui? A cerca havia caído. Uma janela estava quebrada. As telhas do telhado estavam faltando em alguns lugares e a porta estava torta. O taxista tirou a mala da bolsa que estava no porta-malas e foi embora. Lúcia suspirou e entrou em casa. Colocou suas coisas no meio da cabana e chorou nos últimos dias. Mas qual o sentido de chorar? Ela não queria morar com o filho, então aqui vai. Lúcia olhou ao redor da casa. Encontrou um papel de parede simples no armário, que milagrosamente sobreviveu aos dentes dos ratos. Mas primeiro, precisamos consertar o telhado. Havia diferentes casas na vila, grandes e de pedra, atrás de cercas altas e de madeira remendada. A maioria dos proprietários vinha aqui no verão e nos fins de semana, mas alguns moravam na vila o ano todo. Em uma pequena loja onde Lúcia foi comprar mantimentos, ela perguntou à vendedora quem na vila poderia consertar o telhado, colocar vidro na janela e assim por diante. Sim, Zé Alves. Quem mais? Aconselhou prontamente a vendedora falante. Ele é um faz-tudo aqui. Ele mora a 3 casas de distância da sua. Ele tem uma cerca verde. Sim, aí vem ele. A vendedora apontou pela janela para um homem alto que passava usando grandes botas de borracha e um chapéu puxado sobre a testa. Lúcia pegou sua bolsa e correu para alcançá-lo. Zé Alves, espere! Ela gritou sem fôlego de tanto correr. Ele parou e se virou para encará-la. Lúcia pensou que veria um homem velho, mas ao se aproximar, percebeu que ele tinha a sua idade. Bem, talvez um pouco mais velho. Zé Alves esperou em silêncio. Lúcia ficou envergonhada com o olhar intenso e penetrante dele, e começou a explicar seu pedido de forma apressada e incoerente. Passarei aí em 1 hora, disse Zé Alves e continuou andando. Lúcia olhou para ele confusa e caminhou pesadamente para casa. Zé Alves chegou 2 horas depois, mediu a janela, subiu até o sótão, olhou para dentro do celeiro e, sem dizer uma palavra, dirigiu-se para a saída. Onde você está indo? E o telhado? Lúcia gritou para ele com medo. Para material, disse Zé Alves sem olhar para trás. Eu vou começar a trabalhar no telhado amanhã. Lúcia percebeu que seria muito difícil com um homem sombrio e taciturno. Tudo bem, desde que a casa seja consertada. Final de setembro, chuva, às vezes geadas à noite. De manhã, ela acordou, com o som de passos acima de sua cabeça. No começo ficou com medo. Depois percebeu que Zé Alves tinha subido no telhado. Não se incomodou, embora sua curiosidade estivesse alta. Ele bateu no telhado até altas horas da noite e depois, sem entrar em casa, foi para seu quarto. Lúcia saiu, andou e olhou para o telhado.
Todos os buracos foram cuidadosamente selados. No dia seguinte, estava chovendo pela manhã. Zé Alves chegou mais tarde e deixou Lúcia dormir um pouco. Ele colocou o vidro na janela, endireitou a porta torta e fez tudo silenciosamente, com cuidado e sem pressa. Depois de 3 dias, a cerca foi levantada. E então, um caminhão parou em frente à casa e o jovem motorista despejou toras perto da cerca. Lúcia saiu correndo e começou a fazer perguntas. "A lenha é a dona", gritou-lhe o jovem motorista de forma amigável. No dia seguinte, Zé Alves estava serrando toras no meio do quintal. Lúcia saiu de casa e ficou observando-o trabalhar por algum tempo. Sob a camisa de marinheiro desbotada, os músculos dos braços e das costas estavam salientes. De repente, ele parou e olhou para Lúcia. "Bem, juntem-se. As coisas vão andar mais rápido", disse ele. Lúcia quis ficar indignada, mas mudou de ideia. Ela segurou a outra ponta da serra. "Não puxe. Puxe suavemente", ordenou Zé Alves. "Que tipo de arbitrariedade é essa? Você nem me perguntou se eu precisava de lenha ou não. Talvez eu não tenha dinheiro para isso. Talvez eu vá embora amanhã? Se eu quisesse, já teria ido embora há muito tempo. Você ia colocar papel de parede novo, pediu para consertar o telhado. E você não tem lenha suficiente. Não vai durar o inverno. Você vai congelar", disse Zé Alves, continuando a serrar. Lúcia ficou em silêncio, pensando em como perguntar sobre o dinheiro. "Não tenha medo. Não vou roubar você. Encomendei os troncos há muito tempo e enviei alguns para você", disse o imperturbável Zé Alves, como se tivesse ouvido seus pensamentos. De repente, começou a chover e o trabalho teve que ser interrompido. Zé Alves vestiu o casaco e foi para casa. No dia seguinte, ele não veio, e no terceiro também não apareceu. Lúcia ficou preocupada e foi até ele. Ela entrou cuidadosamente na casa espaçosa e robusta e viu Zé Alves deitado na cama, sob 2 cobertores de algodão. Ela tocou sua testa quente. Lúcia correu para casa, trouxe antibióticos e paracetamol, aqueceu uma chaleira no fogão, e quando Zé Alves acordou, ela o fez tomar os comprimidos e beber chá. Ela olhou na geladeira dele e encontrou frango. Depois de 2 horas, ela trouxe uma panela de caldo enrolada em um cobertor. Zé Alves aceitou a ajuda sem objeções, como se fosse assim que deveria ser. Pareceu a Lúcia que ele não ficou surpreso ao vê-la em sua casa. 3 dias depois, ele estava serrando e cortando madeira novamente. Lúcia empilhou-os numa pilha de lenha sob o telhado. "É isso, se acontecer alguma coisa, entre em contato comigo", disse ele, vestindo o casaco e se preparando para sair. "E o dinheiro? Quanto eu te devo?" "Você ainda não me disse", perguntou Lúcia. "Estamos quites." Zé Alves não saiu. Ele olhou para Lúcia. Ela estremeceu sob o olhar dele. "O quê? Você fugiu do seu marido?" Ele perguntou de repente. "O que te faz pensar isso?" "Meu marido faleceu há muito tempo. Eu vendi o apartamento. A neta precisava de dinheiro para o tratamento." "Bom, eu curei." "O quê? Você curou sua neta?" "Sim. Ela fez uma cirurgia cardíaca em São Paulo. Meu filho ligou e disse que voltaria em breve. A própria Lúcia não sabia por que contava. Tudo a esse homem sombrio e taciturno. Então ela vendeu o apartamento e se mudou para a vila." "E você sabe de tudo." Lúcia se animou. "Eu sei. Cresci na mesma vila. Eu até já me apaixonei por ela. E ela se casou com um homem da cidade." "Por que você não se casou?" "Não tive tempo", respondeu simplesmente Zé Alves. Lúcia tirou o telefone do bolso por algum motivo e tentou ligá-lo, mas a tela não acendeu. A bateria acabou. Enquanto procurava o carregador, enquanto conectava o telefone nele, olha, Zé Alves já tinha ido embora. Ele foi embora. Lúcia mal podia esperar para poder ligar. "Mãe, onde você está? Pensei que você morasse conosco." "Liguei para os vizinhos, mas não consegui falar com você", gritou o filho preocupado. "Estou morando com uma amiga. Está tudo bem."
A bateria do meu celular acabou, não percebi. Como? Ótimo. Ela está sorrindo, imagina? Quer falar com ela? Lúcia ouviu a voz alegre da neta e começou a chorar. Ah, vamos, mãe, acabou. Conseguimos graças a você. Uma semana depois, todos voltaram para casa. Lúcia também se preparou para ir à cidade e veio se despedir de Zé Alves. Você vai embora de vez ou não? Ele perguntou sombriamente. Ou o quê? Vou encontrar minha neta e já volto. Eu senti a falta deles. Qual o seu nome? Não é nada legal chamar alguém pelo sobrenome. Sim, costumo chamá-lo de George. A mãe o chamava de Igor. Então, resumindo, Lúcia viu seu filho e sua neta. Alice ganhou peso e um rubor apareceu em suas bochechas. Mãe, talvez você devesse ficar? Perguntou o filho ao descobrir que Lúcia morava na vila. Não, não vou incomodar. Eu passo por aí, não é longe daqui, e no verão levo Alice comigo. Ela vai ficar mais forte rapidinho no ar fresco. Talvez eu deva chamar um táxi? Não há necessidade. Eu não sou uma princesa, eu sou? Vou chegar lá de ônibus. Bem, é apenas uma curta viagem. Lúcia estava com pressa de chegar em casa. Ela se acostumou com isso no último mês. Ela até encontrou prazer na vida da vila. Era tranquilo, calmo. O que mais você precisa na aposentadoria? Ela fez algumas compras no caminho para a estação. Ela entrou em casa e olhou surpresa para o buquê de folhas amarelas em um jarro de meio litro sobre a mesa. A casa estava quente e aquecida. Igor, ela adivinhou. Cozinhei algumas batatas, amassei-as com um pouco de ensopado e depois fui até Igor e o convidei para comemorar o retorno bem-sucedido da minha neta. Aqui ele recusou, mas mesmo assim veio. Um mês depois, Marília veio visitar Lúcia. Fiquei sem fôlego quando vi a casa transformada. Agora vou vendê-la por muito mais, disse ela alegremente. Você quer vender a casa? Lúcia estava assustada. Sim, veja bem. Roger e eu decidimos nos casar. Vou vender a casa e nós compraremos um carro. Gabou-se Marília. Agora não, na primavera. Você pode viver o agora. Mas Lúcia sentia que a vida tranquila havia acabado. Fiquei pensando no que fazer. Afinal, será que realmente terei que ir até meu filho? Não há dinheiro para um apartamento alugado. Acabamos de começar a melhorar nosso relacionamento com Natália. Mas não quero estragar tudo. Igor ajudou. Descobriu que Lúcia queria ir embora e foi convencê-la a ficar. Você sonhava em trazer sua neta com você no verão. Não era para ser, suspirou Lúcia. Eu também não quero. Já me acostumei com isso aqui. Então fique. Eu tenho uma casa grande e forte. Você sabe como é lindo aqui na primavera. Vou fazer um gazebo no jardim. Vamos tomar chá na natureza. Igor ficou em silêncio. Lúcia permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Eu me sentirei mal sem você. Igor olhou para frente, como sempre, e esperou por uma resposta. Você está me pedindo em casamento? Lúcia perguntou confusa. Sim, pela primeira vez na minha vida. Lúcia ficou na vila. Ela não esperava que na velhice se tornaria vergonhosamente feliz. Os problemas do infortúnio inesperadamente se transformaram em felicidade. A vida seguiu em frente, deixando para trás problemas e tristezas. Às vezes, a felicidade não chega até nós como uma bênção, mas muito mais frequentemente é uma vitória e superação. Paulo Coelho. Agora me diz, como você acha que Lúcia vai reagir ao novo relacionamento com Zé Alves? O que você acredita que pode acontecer quando Lúcia descobrir mais sobre o passado de Zé Alves? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.